Muito bem, boa noite a todos. Estamos iniciando mais um encontro do formador da segunda jornada. Esse é o quinto encontro e o tema de hoje, desse quinto encontro, é Ensinando com Feedback. O papel do gestor na aprendizagem significativa. Então, hoje o foco é o feedback. A gente tem viu no encontro anterior sobre observação de sala de aula, que, né, todos os diretores estão praticando isso intensamente. O objetivo é que essas observações de sala de aula se tornem cada vez mais eficientes para que o professor realmente consiga desenvolver uma boa aula, passando os conhecimentos, onde os alunos possam aproveitar ao máximo. Então, para que isso aconteça, o feedback das observações, ele é crucial, ele é muito importante. Então, hoje, nós vamos estar vendo como avaliar esse feedback, as formas, a maneira de conversar com o professor, vários pontos que nós vamos trabalhar ao longo do encontro de hoje. Começando, então, relembrando o que nós fizemos no encontro passado. Então, no encontro passado, no quarto encontro, nós conversamos sobre a relação da observação de sala de aula e os resultados das avaliações exteriores. Também nós refletimos sobre o que observar, diferentes instrumentos, ir além dos dados das avaliações externas. Outro ponto, nós olhamos para uma aula de recomposição do RCO e discutimos o que não podemos deixar de observar na aula. Né? Nesse quinto encontro, nós vamos utilizar também aquela mesma aula que nós trabalhamos no encontro passado, nós vamos retomar, vamos usar ela também para fazer um outro trabalho, um outro tipo de atividade. E o outro ponto que nós fizemos no encontro passado, nós fizemos a nossa atividade ali no portfólio, onde vocês puderam anotar ali as suas observações, né? E por último, nós finalizamos conhecendo boas práticas de recomposição. Vamos iniciar o encontro de hoje, então, partindo da atividade do portfólio do encontro anterior. Agora nós vamos compartilhar um pouquinho. Eu vou pedir para que 2 cursistas possam compartilhar um pouco das impressões que aconteceram no encontro anterior. Só para relembrar, foi falado no encontro anterior sobre o descritor com menor desempenho na sua escola. E aí, com base nesse menor descritor na escola de cada um de vocês, foi pedido ali que você elaborasse um checklist com até 5 itens do que você considera essencial observar em uma aula que trabalha essa habilidade. Então, eu vou pedir primeiramente para Cristiane. Cristiane, fala para nós, em 2 minutos, o que você considera os 5 itens ali que você considera essencial observar, baseado no descritor teu, né? No descritor que você identificou como o descritor de maior dificuldade para os seus alunos. Tá, 5 itens que eu observo, digamos, dentro da sala de aula, quando o professor está trabalhando, é isso, professor? Os 5 itens que você pretende, né? Que você pretendia, no caso, desenvolver para melhorar esse descritor, né? Para esse descritor que você identificou como descritor mais problemático. Tá, a observação de sala de aula, o feedback construtivo. Eu trabalhei com esses professores um cardápio de sugestões
de metodologias ativas e de layout, modelos diferentes de layout de sala de aula também. Mas o que nós fizemos? Proporcionamos um momento para eles prepararem aulas juntos, quando a docência é compartilhada. Acho que foram esses 4 pontos que nós já estamos trabalhando, professor. Fora daí outras questões que envolvem mais ali os alunos com gincanas e outras coisas daí. Mas assim, o planejamento dos 2 professores, a observação de sala de aula, o feedback e a orientação para o professor. As metodologias, cardápios de sugestões, layouts de sala de aula, andar mais próximo ao professor para ver se ele consegue sanar um pouco essas lacunas com os alunos, né? Porque uma coisa é o professor estar com dificuldade para trabalhar, a outra coisa é nós darmos todo o suporte para o professor, encontrarmos o desafio também do aluno querer aprender, né? Eu acho que mais ou menos é isso, professor, que a gente faz. Cristiane, obrigado. Obrigado. Não sei se era isso, professor, mas é o que a gente faz lá na escola. Não, é isso mesmo, né? Era isso mesmo, a tua realidade. Na verdade, o objetivo é você falar sobre a tua realidade. Eu vou convidar também o Evanildo. Evanildo, fala um pouquinho sobre, baseado no descritor de menor acerto ali que você identificou, algumas providências que você planejou a serem tomadas para melhorar isso. Eu vou começar pelo descritor que, né, eu trabalhei aqui. É o descritor D15 de matemática, que é resolver problemas entre diferentes unidades de medida. Nono ano e terceiro ano, esse descritor foi de pouco acerto. Agora, o que a questão aqui dizia é o seguinte: com base nesse descritor, elabore um checklist com 5 itens do que você, como gestor, considera essencial observar em sala de aula, né, na aula. Então, eu identifiquei os itens associados ao descritor. O que eu iria observar numa aula com o professor trabalhando esse descritor. Aquilo que, na minha opinião, seria essencial que o aluno soubesse desse descritor, né, para que ele dominasse. Então, aí, o que eu coloquei como elemento de observação minha? A identificação da unidade de medida, se os alunos conseguem identificar as diferentes unidades de medida, metro, litro, peso, quilo, a conversão entre unidades, centímetros em metros, metros em quilômetros, e as diferentes conversões, a interpretação de enunciado, que ainda é uma das dificuldades que nossos alunos têm. Muitas vezes a gente vê que o erro, né, ou não acertar a questão, está mais na dificuldade de interpretação do que de resolver o próprio problema. A habilidade nas conversões que esse aluno tem, né, para chegar ao resultado, e na aplicação dessas unidades, desses elementos no cotidiano, né? O que na vida prática é importante dominar esse descritor relacionado à unidade de medida. Pelo menos foi dessa maneira que eu imaginei que deveria ser a minha resposta relacionado com o descritor. Aquilo que eu esperava perceber se os alunos tivessem alcançado ou não. Não sei se eu fiz correto, mas foi dessa maneira que eu fiz. Maravilha, Ivanildo. Essa é a realidade tua, né? É uma maneira, o método teu que você viu para melhorar essa deficiência ali do porque tem aquele descritor, né? Se o descritor pede desse elemento das unidades de medida, eu tenho que ver dentro desse descritor o que o aluno precisa dominar, saber, para que o descritor seja alvo de acerto, né, numa questão. Isso, tá certo. Isso junta com a resposta da Cristiane, né, que é a questão de observar, planejar, conversar com os professores, ver se eles estão, né, ver se eles estão engajados em
em estar trabalhando essa deficiência ou não, né? Eu acho que uma resposta casou com a outra, né? Muito bom, muito bom. Professor, parece que o seu microfone está fechado. Obrigado, Lisandra. Então, os objetivos de hoje, cursistas, então, são esses, né? Fortalecer o papel do diretor como líder pedagógico capaz de oferecer e promover feedbacks formativos. O outro objetivo de hoje é identificar elementos que qualificam o feedback, tornando-o significativo para o desenvolvimento profissional dos professores e o avanço da aprendizagem dos estudantes. Eu particularmente, os professores meus, eles insistem que eu dê o feedback, né? Muitas vezes a gente assiste muitas aulas e às vezes não dá o feedback imediatamente, deixa para dar. Tem professor que tem aula essa semana e vai ter aula depois só na semana seguinte. Então, às vezes, fica para a semana seguinte para dar o feedback para ele. Mas eu percebo que os professores, eles cobram de mim que eu dê o feedback logo. Eles ficam, assim, até assim, ansiosos porque não é só uma questão de observar a aula, né? Só observar e tá. Então, o gestor tem uma ideia da aula minha e tal. Se é boa ou se não é boa, ou está faltando isso ou não está faltando isso, os alunos estão envolvidos, estão aprendendo ou não estão. É uma questão de trocar com eles, né? Colocar, explicar para eles, para que haja, se necessário, haja uma mudança, um aperfeiçoamento ou coisa assim, né? Então, eu só estou, né, falando que os professores meus, eles ficam sempre, assim, esperando esse feedback para que eles possam, né, ver se tem algum ponto que precisa ser melhorado nas aulas deles. Eu vejo isso de uma forma bem positiva, sabe? Acho bem positivo isso. Prosseguindo, então, pessoal, para início de conversa, novamente, vocês, os cursistas, vão participar. Hoje nós temos bastante momentos de fala de vocês, tá? De participação. Então, aqui no primeiro balão ali, tá? Quais elementos tornam um feedback pedagógico eficaz e construtivo? Quais elementos tornam um feedback pedagógico eficaz e construtivo? Eu vou pedir para a Leda. Leda, por favor, responde para nós como é que você entende isso. Boa noite, me ouvem? Sim, Leda. Então vamos lá. Eu entendo que, primeiro, tem que ser uma conversa muito clara, muito objetiva. Nós temos que apontar os pontos positivos e também aqueles pontos que precisam ser melhorados. Penso eu que seria a questão do feedback para que ele seja construtivo, né? Colocar o que já está bom e o que ainda, que todos precisamos melhorar, né? O que podemos melhorar com ele. Ok, Leda, obrigado, né? Sempre procurando ser, assim, objetivo, né? Sempre ser objetivo, né? No posicionamento, né? O outro tema ali é compartilhe um feedback que você recebeu e teve impacto significativo na sua gestão. A gente, como gestor, nós não estamos em sala de aula, né? Nós não somos professor para receber o feedback ali do gestor e tal, do pedagogo ou do PCA,
mas como gestor a gente recebe também feedbacks, né? O tutor, quando nos visita, ele dá um feedback, próprio em alguns tipos de reuniões com o chefe do núcleo, a gente recebe o feedback da chefia. Então, nós também recebemos, né, o feedback, né? Então, eu vou pedir para a Cecília. Cecília, fala para nós, compartilha para nós um feedback que você recebeu e teve impacto significativo na sua gestão. Professor, para ter um impacto significativo, é também aquele feedback que mostra uma fragilidade da sua gestão. Isso né? mesmo, sem dúvida. E a gente tem uma boa relação com a tutora, não tanto da integral, mas da tutora comum, que vem praticamente toda semana na nossa escola. Então, ela não faz cerimônia para comigo, para com minhas pedagogas, para com o diretor auxiliar, em mostrar aonde que a gente está fragilizado. Então, não é apenas um feedback que deu esse impacto. Então, ela tem essa liberdade conosco. E aconteceu um fato próximo ao recesso, que a gente queria saber, porque nós tivemos um atendimento por Meet, e daí acreditávamos que ela não viria fisicamente, né? Aí a pedagoga foi querer tentar descobrir, nós vamos precisar, você vai vir na nossa escola essa semana, já tivemos o encontro online, não sei o quê. Aí ela quis saber por que a pedagoga está perguntando. Aí a pedagoga falou assim, não, né, é que nós estamos pensando em fazer a reunião de fluxo, e daí a gente precisa saber se você veio ou não. Aí ela entendeu, com a fala da pedagoga, que ela estava sendo convidada para participar da reunião de fluxo. E daí nós acolhemos a ideia, não, tudo bem, vai ver nós fazermos uma reunião de fluxo, né? E teve um impacto bastante positivo, que ela ficou admirada da forma como nós fizemos, do material que nós preparamos com os professores, das análises que foram feitas, e daí a gente pediu que ela também se integrasse ao grupo e se tornasse ali uma professora que também estava fazendo parte dessa reunião de fluxo. E depois, na outra semana, numa reunião geral com as 11 escolas que ela atende, ela compartilhou alguns momentos da nossa reunião de fluxo como boa prática. Então, essas são as coisas, mas nós temos, assim, com essa tutora, bastante liberdade em nos mostrar também as fragilidades. Que bom, muito bom, Cecília. Muito bom esse aspecto de ter liberdade, porque nós estamos todos no mesmo, né? Buscando os mesmos objetivos, né? Então, que bom que a tutora tenha liberdade para chegar e falar o que precisa ser melhorado e tal, né? Aí abre espaço para diálogo e para trocas, né? Isso é muito importante. O professor... Oi, Cecília. Me permite, eu acho que você é um pouco invasiva, mas já viu o outro questionamento, e eu sempre tenho essa angústia ali, ó. Na sua experiência profissional, quais são os principais desafios ao dar e receber feedback? Receber feedback, não me sinto nem um pouco desafiada, me sinto assim, pronta para receber, né? Ciente da minha função. Mas para dar feedback de conversas difíceis, por mais que se diga, vamos se utilizar da metodologia
sanduíche, você começa lá com uma coisa legal, bacana, da aula que você assistiu, aí depois você adentra para aquela fragilidade da aula lá do professor, da situação que faltou, e depois você dá um reforço positivo. Mas professor, complexo. Conversas difíceis é complexo. Ou só na minha escola que a gente tem aquele professor assim, que a gente precisa desse feedback de conversas difíceis. Mas, pois é, Cecília, eu acredito que, assim, eu creio que não é fácil para ninguém, né, para nenhum diretor, para nenhum de nós, ter, por isso que já é o nome, né, conversas difíceis, né? Mas nós, como gestores da escola, e a gente lida com um número grande de profissional, né, de professores principalmente, e a gente sabe que os professores, o professor de exatas tem um gênio, o professor de humanas tem outro gênio. Assim, dentro da escola, os professores ali mesmo, ali de uma disciplina para outra, eles são diferentes, né? Então, às vezes precisa, né? Nem sempre eles estão engajados, né? Nos mesmos objetivos, né? Da escola, os objetivos, assim, né? Que são traçados pela mantenedora, que a escola tem que se envolver, né? Então, nem sempre todos estão engajados. E aí, às vezes, chega o momento de ter que ter uma conversa difícil, né? Com eles. Então, esses feedbacks das aulas, das observações de sala de aula, serve para também já ir nos treinando nesse aspecto, né? Temos que ver dessa maneira, não é mesmo, Cecília? Porque o feedback precisa ser dado, porque ele precisa receber a observação para que, para o bem, no final, para o bem dos alunos, né? E para o bem, a gente sabe que tem professor que é excelente, ele tem didática, ele domina totalmente o conteúdo, mas às vezes até os alunos chegam na equipe pedagógica e falam, olha, o professor explica lá e tal, só que a linguagem dele não está nos alcançando, né? A gente não está conseguindo aprender com ele. Então, ele só com feedbacks, assim, que ele pode, né, rever ou coisas assim, né? Cecília, você já respondeu aquele terceiro item lá, tá bom? Então, nós já vamos para o próximo item, né, ali que fala, você já recebeu uma devolutiva dos feedbacks realizados aos seus professores? Que aspectos foram destacados? Eu vou pedir para falar com a gente, eu vou pedir para Lisandra Câmara, fala para nós a tua experiência sobre esse tema, por favor. A Lisandra Câmara. Boa noite, professora. Boa noite a todos os colegas. Oi, Lisandra. Eu vejo assim, o feedback é um momento necessário, importante para o crescimento, para a evolução, mas ele é um processo. Com alguns professores a gente consegue evoluir mais rápido, outros professores um pouquinho mais de resistência. Ele nos tira também da nossa zona de conforto, porque não é fácil você dar um feedback, exige uma preparação, mas eu gosto muito do feedback o mais natural possível. E com a correria do nosso dia a dia, eu gosto de tornar o feedback assim, o mais informal possível. Então, eu gosto muito do que bom, que tal, que pena, né? O que bom, que tal, que pena é o que eu mais gosto. Que bom que você fez isso, né? Que pena que não deu certo aquilo. Que tal fazer isso, né? Então, assim, aqui na minha realidade, eu vou tentando levar para a forma mais natural possível e vou ser sincera, para ficar um momento tranquilo, tanto com o professor quanto para mim. Mas é claro que eu já passei também por situações como a Cecília está relatando, né? De feedbacks mais difíceis, com mais resistência.
E aí é importante, nesse momento, o professor entender que não é para satisfazer a minha vontade ou a minha necessidade enquanto diretor, mas sim para atender a necessidade do aluno e do processo de ensino-aprendizagem, né? Então, eu sempre digo assim, eu não faço o que eu quero. Eu, enquanto diretor, eu não faço o que eu quero. Eu faço o que é preciso. Então, todo mundo tem que entender isso. É difícil, não é todo mundo que entende na primeira conversa, né? É uma luta, é processual, mas o importante é estar acontecendo. Não sei se eu respondi o que o senhor perguntou, mas essa é a minha realidade aqui. Muito bom. Eu gostei da parte que você falou, que você procura fazer a coisa o mais natural possível, né? Então, eu acho que é isso, né? Eu acho que, assim, de uma maneira natural, leve, até porque nós somos também professores ou pedagogos, né? Nós somos também professor. Estamos, talvez, fora da sala de aula agora, ou não estamos atuando na pedagogia, mas nós somos um ali, né? Com os nossos professores, né? Então, eu vejo assim também, né, que para o professor receber como perceber que é uma soma. Ali não está ali para ser chamada atenção e tal, né? É uma soma. Vai, Cristiane. Pode falar, Professor, Cristiane. eu fiquei 2 anos e meio na vice-direção da escola, hoje eu estou na direção geral, e o que deu mais certo na nossa observação de sala de aula, professor, é quando nós, os diretores, fomos fazer observação. Fazem 3 anos que somente os diretores observam. Hoje eu sou professora de Biologia e Ciências, e a minha parceira de direção, que é professora de Língua Portuguesa. Então, assim, no começo, lá no primeiro mês, eu tive problema com os pedagogos e com os professores. Aí nós fizemos um giro de chave, vamos deixar o pedagogo lá e vamos fazer nós os diretores. E foi onde deu certo, porque como nós temos o chão da sala de aula, não que o pedagogo não tenha, a resistência foi menor e a gente conseguiu tocar melhor o barco, ficou bem mais leve daí. E nós tocamos até hoje dessa forma, 3 anos agora já. Muito bem, Cristiane, obrigado pela colaboração tua. Tá? É isso, né, colegas? Eu acho que esse é o objetivo, né, do formador. O objetivo do formador é esse: é colocar na mesma sala realidades diferentes, e tudo com o objetivo de construir, né? Tudo com o objetivo de construir. Então, é uma situação que, às vezes, você não passou ainda por essa situação, ou talvez você está passando por ela, talvez esse é o grande problema teu. O grande problema, a coisa não tá girando, não está indo bem, está tendo um conflito aqui, um conflito ali. Então, às vezes, uma fala da colega ali fala, puxa, era isso que eu precisava, né? Era isso né? Então, fala, Lisandra. Quando nós trabalhamos numa escola menor, facilita. Quando nós temos professor fixado, né? Facilita, porque daí você acompanhou aquele professor no ano anterior. Agora, quando tem muita rotatividade de professor, já é um pouco mais difícil, porque quando são professores que mudam pouco, você vai acompanhando a evolução desse professor, né, de um ano para o outro. Você vai conseguindo ajudá-lo nos seus pontos de atenção, porque você já sabe, a fulana trabalha geografia de tal forma, a outra trabalha de tal forma, né? Então, assim, e é um privilégio também para nós do integral, a reunião de fluxo, ela se torna também, muitas vezes, momento de feedback, não individual, mas do coletivo ali escolar, né? Então, já teve várias reuniões que eu coloquei ali, alguém gostaria de citar uma boa prática? Deu certo? O que deu certo para você, que o colega pode realizar? Então, esse é o feedback que o próprio professor dá do seu trabalho. Ó, eu fiz tal prática e funcionou. E o outro já ouve, o outro já, eu vou fazer também, né?
tanto na questão da disciplina, quanto do conhecimento de cada componente curricular. Obrigado, Lisandra. Pessoal, nós entramos agora numa fase onde a gente vai, eu vou usar um termo assim, vamos mexer o caldeirão, né? É a hora de vocês falarem, de todos participarem e fazer a sua colocação. Eu preciso que todos os que estão no encontro falem. Nós vamos ter um tempinho a mais agora, então é Diretores em Ação, a parte 1 do encontro, aprendendo com o outro, né? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer o seguinte, eu postei ali no chat um documento. O documento diz respeito ao seguinte, nós vamos juntos realizar a leitura dos registros de observação fictícios realizados pela diretora Sandra. A diretora Sandra é do encontro da semana passada, ela foi fazer uma observação de sala de aula. E aí ela chegou a algumas conclusões lá na observação que a Sandra fez na semana, né, que nós vimos no encontro da semana passada. Então, agora nós vamos pegar as observações que ela fez, tá? Então, a partir da sua observação de sala de aula, que a diretora Sandra fez, que está ali no documento, ali a observação dos professores Carla e Felipe, do componente recomposição da aprendizagem em língua portuguesa do 9º ano B, a aula que a diretora Sandra observou foi a aula do RCO que vimos no encontro passado, sobre artigo de opinião, foco no descritor D7, identificar a tese de um texto. Então, após analisarmos os registros contendo os pontos fortes e os pontos de melhoria observados pela diretora Sandra, que estão ali no documento, os pontos fortes e os pontos que precisam ter melhoria, vocês vão juntos elaborar um feedback aos professores Carla e Felipe. Eu acredito que eu tenha explicado adequadamente, acho que deu para entender, né? Então, vocês vão ir ali no chat agora, vocês vão pegar o link e vão abrir. Aí todos vocês vão ter ali o documento com as observações, contendo os pontos fortes e os pontos de melhoria, que a professora Sandra observou na aula ali do professor Felipe e a professora Carla. E aí, embaixo do documento, tem ali para vocês responderem. Deixa eu abrir aqui o meu documento. É individual, professor? Não, vocês vão definir um relator. Vai ter um relator que só um vai escrever, tá? E só que nós vamos, né? Vocês vão debater. E aí um escreve. E depois vocês vão... Esse documento que vai ser escrito vai ser depois... Nós vamos postar ele no slide, correspondente ao encontro de hoje. Então, só um vai escrever as considerações de todos, tá? Mas é bom, né, a gente ler o documento, vocês lerem o documento. E aí tem ali, ó, o desafio para o grupo, lá dentro do documento, tem o desafio para o grupo. Vamos nos colocar no lugar da diretora Sandra e elaborar um feedback que ensina, utilizando os seguintes roteiros. Roteiro 1, um reconhecimento do esforço e das conquistas da prática observada. A segunda questão que vocês terão que responder, a análise orientadora sobre os pontos de melhoria observados. E a terceira questão que vocês terão que responder aí dentro do documento é a proposta concreta de encaminhamento. Essas três questões vocês terão que responder. Então, definam, por favor, um relator e leiam o documento, né? Leiam o documento, assim, eu acredito que seria bom ler em voz alta, né? E aí comecem a trocar informações, tá bem? Tá com vocês. Ok, vou começar a ler então, pessoal. Observação de sala de aula.
Observadora, diretora Sandra. Data da aula observada, 23/6/2025, horário das 9h10 às 10 horas. Componente recomposição de língua portuguesa, turma 9º ano B, professores Carla e Felipe, aula do RCO trabalhada pelos professores, artigo de opinião. Pontos fortes que ela coloca, então. A dupla de professores fez uma boa ativação do conhecimento prévio, com um diálogo entre duas personagens, Sara e Valentina, que despertou o interesse da turma. A estratégia prever a tese com base no título e no primeiro parágrafo foi aplicada conforme planejamento, e os alunos pareceram engajados em duplas. Os professores circularam bem entre os grupos e fizeram perguntas provocativas. A turma participou ativamente da discussão final sobre qual alternativa representava a tese. Pontos de melhoria. Na fase de identificação das frases que revelam a tese, muitos alunos pareciam confusos. Vários destacavam informações secundárias como centrais, e os professores não retomaram essas distorções com clareza. A mediação no momento de sistematização das teses editoriais das duplas foi apressada, sem discussão coletiva sobre os critérios para definir a tese mais precisa. Não houve um momento explícito de retomada do objetivo da aula ou de explicitação da aprendizagem esperada. A professora Carla finalizou a aula sem propor nenhuma atividade complementar para reforçar a habilidade em alunos com mais dificuldades. Aí vamos para os desafios para o grupo. Vamos nos colocar no lugar da diretora Sandra e elaborar um feedback que ensina, utilizando o seguinte roteiro. Roteiro para o feedback formativo. Reconhecimento do esforço das conquistas da prática observada. Ah, professora, alguém já escreveu, né? Que bom que a dupla de professores fez uma boa ativação do conhecimento prévio. Que mais? Se vocês concordarem, eu posso ir colocando lá. Você fala da primeira Por favor. Posso escrever a pergunta 1? Também a questão da participação dos alunos e a circulação na sala de aula. Isso daí é muito importante, né? Instigar a turma para perguntas. Eu juntei assim, ó, né, dessa primeira parte. Né, os professores despertaram o interesse da turma, os alunos se engajaram, os professores atenderam as duplas e todos participaram da discussão final. Então, um resumo daquilo que foi um feedback positivo, né, que a observação permitiu o diretor concluir. Eu vejo assim, pessoal, a proposta foi boa, mas observem lá nos pontos de melhoria, não teve uma organização precisa dos professores, gente. Os alunos ficaram confusos, tá? A mediação no momento de sistematização das duplas foi apressada, ou seja, não teve uma boa gestão de tempo de sala de aula. Os alunos não teve nenhuma discussão coletiva para que eles pudessem definir a tese. Mas acho que esses aspectos entrariam na segunda, não, gente? Tá, então o primeiro aspecto ali está errado. É a questão, a análise orientada sobre os pontos de melhorias. Isso daí entra a questão que ela falou. Acho que é a resposta da segunda pergunta. A resposta da segunda pergunta. O que é preciso fazer para melhorar, né? Isso. Isso. Tá, beleza. Isso mesmo, tá certo. Eu já estou lá na segunda já estou lá na segunda, desculpa. Você está acelerada, Cristiane, você está igual aos alunos. Não estou de trás para frente, fica tranquila. Só para lembrar vocês, a gente tem 20 minutos, tá, pessoal? Podem conversar. Agora é a segunda. A primeira eu coloquei a segunda, que aspectos precisam ser desenvolvidos
para garantir a recomposição da aprendizagem? Acho que está faltando para esses professores planejamento, né? Eles não planejaram a aula da maneira como começou a aula e terminou, não tinha planejamento. Dá para colocar por tópicos ali, ó, planejamento. Depois, fragilidade na gestão do tempo de sala de aula. Fragilidade na gestão do tempo de sala de aula. Peraí, só um pouquinho. Fragilidade na gestão de tempo de sala de aula. Terceiro item, falta de clareza. Falta de clareza na execução da atividade, porque ali entra assim, ó, tudo foi apressado, sem discussão coletiva sobre os critérios para definir a tese mais precisa. Então, faltou clareza dos objetivos da aula. E o reforço desses objetivos, né? Durante a aula, os objetivos têm que ser reforçados para que não se perca, né, qual é o objetivo. Sim, mas ali, ó, quando a gente lê a segunda, nem objetivo eles colocaram, para você ter ideia. Porque pode ver lá, ó. Não teve nem discussão coletiva sobre os critérios para definir a tese mais precisa. Que critérios? Os alunos não sabiam nem quais eram os critérios, imagina os objetivos. Ali, ó, a professora não teve retomada do objetivo da aula. Ela não teve retomada do objetivo da aula porque não teve clareza, eu acho que já está respondido. E naquela última que fala que a professora finalizou a aula sem propor nenhuma atividade complementar para reforçar a habilidade em alunos com mais dificuldade, eu acho que, não sei, ali ela deveria ter trabalhado com a taxonomia de Bloom, para ela ter certeza do quanto eles poderiam ter avançado, pelo menos na minha ignorância eu penso assim, agora eu não sei o que os colegas acham. Vamos pôr a proposta de trabalhar com a taxonomia de Bloom na terceira, porque na terceira nós temos que fazer uma proposta concreta. Isso. Deu aqui, vocês acham? Ótimo, No perfeito. final aqui, acho que tem que trabalhar um reforço com os alunos com maior dificuldade, né? Tem que observar, é o finalzinho que diz, ó, a turma participou ativamente, a professora finalizou a aula sem propor nenhuma atividade complementar para reforçar as habilidades em alunos com maior dificuldade. Então, para os alunos com maior dificuldade, tem que dar uma atenção, né, para ver se realmente foi atingido o objetivo. Mais alguma coisa nessa ou podemos ir na terceira? Depois a gente lê de novo. Faltou clareza em relação ao papel do segundo professor. Porque são 2 professores que a gente está analisando. E fica muito claro para mim que o segundo professor, ele pouco contribuiu para que a aula melhorasse no sentido da gestão. Desculpa, pessoal, caí aqui, fiquei sem bateria aqui.
Mais alguma coisa? Agora aqui, ó, proposta concreta de encaminhamento. O que os professores podem fazer nas próximas aulas para aprofundar a aprendizagem dos alunos? Como que eu posso escrever da taxonomia de Bloom, Cris? O que os professores podem fazer nas próximas aulas para aprofundar a aprendizagem dos alunos? Utilizar estratégias e recursos de aprendizagem, dar exemplo, como, por exemplo, a taxonomia de Bloom, para fazer com que a atividade realmente faça sentido para esse aluno. Não sei, pessoal, quem pode ajudar aí nessa parte? Explicar também uma forma assim que eu peço muito para os meus professores, quando eles vão trabalhar a recomposição, quando eles vão trabalhar, para eles explicarem o descritor para o aluno, sabe? Eles até leem lá o descritor, mas eles não sabem o que significa. Daí eu peço para os professores escrever no quadro e explicar o que é aquele descritor. E por que eles estão aprendendo aquilo. Isso é bem interessante também. Acho que aproveitando o feedback, eles têm que, na próxima aula, preparar melhor a aula, né? Já que é esse o objetivo do feedback, né? Ver o que ficou, né, faltando, o que precisa ser melhorado, e na próxima aula, né, sanar essa dificuldade. Se tiver dificuldade, que procure equipe pedagógica para ajudar a preparar essa aula. Se tiver dúvida, sempre que procure, né, a equipe. E às vezes é aqueles professores que são novos, que nunca trabalharam, então precisa ter esse feedback de entre o professor e o diretor, mas tem que ter esse entrosamento da equipe também, né? Equipe pedagógica ajudar o professor. A hora atividade conjunta desses dois professores com atendimento pedagógico. Senão só os dois também, sozinho, de repente não vai conseguir, né, um planejamento ideal. Eu acho que o pedagogo... Sim, exatamente. Se não procurar ajuda sozinha, não vai conseguir. Por isso que precisa reestruturar um pouco a ação de pedagogo com escola. O pedagogo, muitas vezes, está apagando incêndio o tempo todo e acaba faltando tempo para atenção para os alunos, para os professores de hora de atividade. Pessoal, ainda temos tempo, tá? Podemos debater mais. Lisandra, Suzana, tudo bem? Oi, professor. Hoje eu estou mais ouvinte, não estou muito bem de saúde, então eu estou ouvindo, já que no encontro anterior eu falei bastante. Estou meio mal hoje. Puxa. Tá certo, então. Desejo melhoras para você, tá? Mas, na medida do possível... Concordo com os meus colegas, é mais ou menos isso que a gente faz na nossa escola também, viu? Aqui eu estou colocando organizar, que tal organizar a sala de aula com layout em dupla para promover aprendizagem em pares. O que mais que a gente pode sugerir? Incentivar o trabalho do aluno monitor. Suzana, você tem alguma ideia para a gente? Suzana Paz?
Tudo isso aí que a gente está conversando, Planejar. a gente já tem feito, né? Mas o mais difícil, professor, é mudar hábitos de professor. Enquanto eu estou pensando, fazendo a reflexão aqui, eu estou pensando nos professores que eu tenho. E por mais que a gente ajuste junto com o tutor, que ele está sempre presente, assistindo às aulas junto com a gente, fazendo feedback, romper o hábito do professor é muito complicado, é muito difícil, porque você estrutura a aula com ele e a hora que ele vai para a aula, ele faz diferente. Inclusive, a PCA me chamou a semana passada para falar assim, olha, eu montei a aula, eu dei na mão dele e eu fui assistir a aula. A aula foi perfeita. Eu falei, mas não tem condição de você montar a aula toda semana, né, querida? Então, mudar o hábito é complicado, porque todo esse processo, ele é feito na hora atividade compartilhada, ali no colégio, nós usamos a hora atividade compartilhada e temos 2 PCAs no grupo fazendo a hora atividade compartilhada, e mesmo assim a gente encontra resistência, né? Então, é bem difícil. Suzana, só lembrando, né, que realmente nós estamos, assim, em meio a uma mudança de cultura, né? Porque, por exemplo, até outro dia não existia 2 professores de disciplinas diferentes dentro de uma sala de aula dando aula, né? Esse é só um dos... Até outro dia não tinha, né? Não tinha escolas integrais como tem hoje, né? Então, nós estamos nesse processo realmente de mudança de cultura. Mas o importante é a gente, né, nesse momento, ser perseverante, né? Porque aí o profissional vai percebendo que não tem, apesar dele às vezes estar acostumado e gostar de fazer a coisa daquele jeito que ele aprendeu a fazer, e às vezes até faz bem, né? Ele domina, ele é um bom profissional, ele sente segurança em fazer daquele jeito dele ali, né? Mas o momento é de nós trabalharmos todos, né, os professores todos de uma maneira, né, que está assim, já pré-definida, buscando um objetivo. Por isso que é muito importante a gente fazer essa reflexão para pensar no planejamento que vamos fazer a semana que vem. Isso Justamente mesmo. Porque nós precisamos conversar sobre mudança de postura, mudança de hábito, gestão da sala de aula, e principalmente nesse novo profissional que eu tenho que formar, né? E o tempo todo, e muito mais rápido do que a demanda, né? Que a gente tem ali, tipo, novos profissionais chegando. E é importante o professor, né, Suzana, nesse estudo de planejamento, perceber que não é mais algo assim que nós estamos criando, que o ritmo agora é esse, que nós temos que nos adaptar a uma educação que vem aí com, a cada ano, novidades, e que essas novidades visam a melhoria da aprendizagem e que não tem mais volta. Agora é um processo só de evolução, cada vez busca mais melhorias para a gente conseguir se manter no IDEB, para conseguir com que as escolas tenham bons resultados na avaliação externa e externa, para conseguir que os alunos aprendam mais. E, às vezes, o professor, ele pensa que é algo que o diretor pode estar ali peneirando, filtrando, mas é uma proposta que o diretor está inserido para repassar para o professor. Então, no estudo planejamento, é interessante, aos poucos, a gente ir abordando tudo isso e conscientizando os nossos professores o quanto que nós temos que procurar melhorias e nunca retrocesso. É fácil? Não, é um processo, mas é nós que começamos e damos pontapé, né? Eu tenho algo para falar com você e já te passo a palavra, tá, Cristiane? Eu tive a possibilidade de conhecer um casal essa semana,
é um casal, eles são do estado do Ceará. E eu fui numa reunião, eles estavam lá e eu acabei me apresentando, sou diretor de escola, e eles falaram, nós também somos diretores de escola, tanto o marido como a esposa. São diretores de escolas lá, ensino fundamental. E aí, óbvio que a conversa nossa grudou, né? Porque o estado do Ceará é uma referência em educação no país, né? Não é de hoje, já é de bastante tempo que eles são referência. Se não me engano, das 10 escolas principais de nota mais alta, das 10, acredito, parece que 7 ou 8 é do estado do Ceará. Então, e aí a conversa fluiu, né? Mas só o interessante é que foi o seguinte, quando eles chegaram no ponto que eles falaram, olha, nós estamos, assim, trabalhando intensamente, né? O intensamente pode se entender, estamos suando a camisa, não está moleza, estamos correndo atrás e tal. Então, nas entrelinhas eu pude entender que o fato deles serem referência, o fato do sucesso deles, assim, não caiu do céu, sabe? Eles trabalham muito ali, trabalha pesado. Um deles, a esposa, ela é diretora do Fundamental 1. O Fundamental 1 trabalha forte lá, ela falou, a gente trabalha muito, trabalha com descritor, trabalha... Isso tudo que a gente está fazendo aqui, sabe? Então, aí, eu, sinceramente, por isso que é bom a gente trocar informações, né? Porque a gente pensa que, às vezes, é só comigo, é só aqui, é só eu, é só... Não. Resultado só vem com muita dedicação, né? Muito trabalho e tal. Eu só resolvi falar isso para vocês, né? Acho que foi uma experiência boa no sentido de me posicionar, de ver que é isso, né? Não tem como fugir. Né? Temos que, para ter resultado, precisa ser intenso. Fala, Cristiane. E detalhe, né, professor, eles são pioneiros da escola em tempo integral no Brasil, né? Eles têm uma caminhada gigantesca, vasta, nós temos muito que aprender com eles ainda. Assim, professor, escutando as colegas falarem, né, a gente tem as dificuldades com os professores, as dificuldades do dia a dia de uma escola, né? Só que eu sempre deixo muito claro para o professor, escola integral não é para professor morno, entende? O professor que está na escola integral, ele tem que estar disposto a se reinventar e a reaprender todos os dias. O que aconteceu com a nossa escola ao longo desses últimos 3 anos e 4 anos? Os mortos, que queriam continuar mortos, eles saíram, professor. E muitos professores que eu tenho lá, que têm 60, 65 anos de idade, se reinventaram e se apaixonaram pela escola em tempo integral. Assim como outros que chegaram novos, se assustaram e também se apaixonaram pela escola integral. Não vou dizer que a gente não tem obstáculos, temos muitos sim, mas escola em tempo integral não é para professor morto. Isso eu sempre deixo muito claro, professor. E quando o professor tem a consciência de que aqui não é para mim, eu não tenho essa pegada, esse não é meu lugar, favorece a todos, principalmente ao bem-estar e à saúde mental dele. Vou votar na Cristiane, adorei. Ai. É para os fortes, o integrar para os fortes. Ainda bem que não estou sozinha falando isso, que tem que ter perfil. Já ficaram bravos essa semana lá. Não, Suzana, a pancada é forte, a pancada, a gente não pode ser negligente e dizer não. Você pode continuar fazendo 2 vezes 2 até você se aposentar. Então, assim, a pancada é forte. E quem gosta de mudança, quem gosta dessa pegada mais forte, é o cara que vai sobressair no integral, é o cara que vai fazer a diferença no integral. Eu vejo assim, essa área que nós escolhemos para atuar, que é a área da educação, não é para qualquer um, tá, pessoal? A área de educação não é para qualquer um.
é, é só para aqueles, é para os apaixonados mesmo, é para os, né, loucos pela educação. Então, eu entendo que aqueles que amam realmente a educação, eles aceitam se reinventar. Eles aceitam se reinventar e eles ficam muito felizes de estar acontecendo as mudanças, sabe? Então, mas é isso. Pessoal, Só um pouquinho, posso fazer uma colocação também? claro, Mais um Elisângela. desafio que nós temos, os alunos. Alunos que daí, como o nosso município não são só algumas escolas que são em tempo integral, eles mudam de escola para não ficar o dia todo na escola. E daí as outras escolas começam a negar vaga, né? Dizer que não tem vaga para esses alunos que não cebados dessa na nossa escola em tempo integral. Também tem essa dificuldade. É verdade, Elisângela, tem isso, sim. Pessoal, acho que o documento não vai ser escrito mais nada ali, né? Então, eu vou pedir para a Lisandra. Lisandra, leia para nós ali as respostas. As respostas que foram colocadas ali, começando ali pelo 1, né? Reconhecimento do esforço e das conquistas da prática observada. Que bom que a dupla de professores fez uma boa ativação do conhecimento prévio, a tese aplicada conforme o planejamento e os alunos pareceram engajados em dupla, todos participaram da discussão final, os professores circularam e fizeram perguntas provocativas. Esses foram os pontos positivos. A análise orientadora sobre os pontos de melhoria são a falta de planejamento. Então, que pena que houve falta de planejamento. A melhoria da gestão do tempo de sala de aula, clareza, opa, sumiu aqui para mim, professor. Fechou o documento para mim, dizendo que expirou o tempo. Para mim também fechou. Leia na tela. Pois não. Planejamento, melhoria da gestão do tempo, clareza na educação, na execução das atividades, reforço dos objetivos e critérios a serem trabalhados e alcançados, realizar a retomada de conteúdos básicos para a recomposição da aprendizagem, reforço com os alunos de maior dificuldade, atenção especial para ver se foi atingido o objetivo, clareza em relação ao papel do docente 2 para que contribua de forma significativa. Põe um pouquinho mais para isso. Proposta concreta de encaminhamento. O que os professores podem fazer nas próximas aulas para aprofundar a aprendizagem dos alunos? Que tal planejar com antecedência, estudar a proposta do RCO, pensar em qual metodologia ativa pode auxiliar e promover uma aprendizagem significativa? Tem que pôr um pouquinho para cima, professor. Acho que acabou. Não, tem mais um tanto que eu fiz aí. Realizar um trabalho com estratégias usando a taxonomia de Bloom para alcançar a aprendizagem de forma mais significativa. Escrever no quadro qual o descritor trabalhado. Explicar várias vezes qual a habilidade desenvolvida naquele descritor trabalhado. Deixar bem claro qual o objetivo da aula. Organizar a sala de aula com layout em dupla para promover a aprendizagem em pares, incentivar o trabalho dos alunos monitores, propor atividades complementares e, em um momento de hora-atividade ou reunião de fluxo, trocar ideias com o docente 1 e 2 para analisar quais melhorias podem ser utilizadas. Ok, só um pouquinho. Interrompendo o compartilhamento.
Eu vou ter que sair da Meet, mas já volto rapidamente, tá? O pessoal, alguém conseguiu copiar o link para colocar lá na tarefa de hoje? Porque para mim expirou, não consegui copiar, não. Eu também não. O link, ele não está abrindo mais, mas na hora, eu fiz uma cópia aqui. Já estou de volta, pessoal. Eu postei um link ali no chat. Não sei se aparece para vocês. Alguém abre o chat e vê se tem um link, um segundo link lá, por favor. Como eu saí da reunião e voltei. Não tem. Uhum. Então eu salvei ele aqui, eu vou pegar ele e colocar, só um pouquinho. Vamos ver se vai. No chat ele não está entrando, tá? Eu vou postar ele lá no WhatsApp, no grupo nosso do WhatsApp, tá bem? Vai ficar postado ali eu já estou achando a turma aqui e vou postar ali. Postar no Classroom também, professor, se for possível. Já está lá no WhatsApp, tá, pessoal? Deixa eu subir novamente a apresentação para a gente dar sequência. Professor, ele está com acesso negado. Mas você consegue ler? Não, nem abre. Nem abre, é isso mesmo. Uhum. Tudo bem, nós vamos prosseguir e depois eu abro ele e coloco no WhatsApp para vocês colarem. Só fazer uma coisa aqui. Esse documento que o senhor está colocando é o mesmo que a gente debateu? Isso. Eu fiz uma cópia dele um pouquinho antes para poder salvar, porque eu fiquei com medo de eu perder aqui. Tá, eu abri ele ali novamente, acho que vai aparecer agora para vocês. Apareceu de volta, né? Isso, está aberto novamente. Bom, vamos prosseguir, então.
Então, agora sistematizando, né? No feedback que vocês elaboraram ali, alguns pontos, né, a serem observados, que vocês, certamente, na conversa ali, foi falado alguns desses pontos, né? Pontos a serem pensados. Foi levado em conta a escuta ativa? Outro ponto a ser pensado. Vocês se preocuparam em utilizar uma comunicação cuidadosa e assertiva? Mais um ponto. Conseguimos ser objetivos e específicos? E, por último, foi definido alguns combinados? Então, são 4 sugestões ali que são cruciais para uma boa, né, para um bom feedback, né? Um feedback só é formativo se houver continuidade, se o combinado for execuível. Vejamos a seguir outras questões importantíssimas nesse sentido. Vejamos a seguir outras questões importantíssimas e sugestões de como melhorar o seu vocabulário, como, né, nos ajudar, né, a dar esse feedback para os profissionais, para os professores, né? Primeiramente, a gente vai ver ali uma característica de um feedback específico, e nós temos ali características, a descrição e um exemplo prático, né? E então, no primeiro ali, característica específica de um feedback específico e baseado em evidências, naquilo que eu vi na sala de aula. Então, a descrição refere-se a fatos observáveis, não a impressões genéricas, né? Você vai dar um feedback baseado naquilo que você viu, naquilo que você realmente observou ali, você percebeu, né? Não é naquilo que você achou, né? Então, um exemplo prático disso. Na atividade de identificação da tese, 5 alunos confundiram exemplos com a ideia central. Então, você percebeu isso. Você percebeu que aqueles 5 alunos ali que se expressaram, eles não entenderam bem a ideia central, né? Uma outra característica para dar o feedback conectado a um feedback conectado ao objetivo de aprendizagem. Qual que é a descrição disso? Relaciona o feedback à meta da aula ou habilidade desenvolvida. Então, um exemplo prático desse tipo de feedback. Como o foco era trabalhar o descritor D7, vale reforçar o conceito de tese, né? Então, é um feedback que cita o descritor, né? O objetivo era trabalhar isso aqui, era fazer atacar esse ponto, essa deficiência, né? Então, uma coisa bem objetiva, né? Uma outra característica que pode ser usada na hora de passar um feedback é o descritivo e não julgador. A descrição disso aponta comportamentos e efeitos sem emitir juízo pessoal. Um exemplo prático disso. Houve pouca sistematização coletiva, o que dificultou a consolidação do conceito. E por último, né, mais uma característica de um feedback que pode ser dado é um feedback orientado para o futuro. Qual é a descrição desse feedback orientado para o futuro? Ele traz sugestões ou encaminhamentos práticos e possíveis. Então, um exemplo prático desse feedback é que, na próxima aula, proponha uma síntese coletiva para comparar as teses construídas. É a sugestão que vai ser dado ali para o professor. Prosseguindo, vejamos a seguir outras questões importantíssimas, sugestões de como melhorar o seu vocabulário. Mais características: dialogado e oportuno. Qual que é a descrição desse feedback dialogado e oportuno? A descrição é a seguinte: o feedback é feito logo após a prática e em ambiente de escuta ativa. Um exemplo prático disso. Que tal conversarmos ainda hoje para refletirmos juntos
sobre essa atividade? Mais um exemplo de feedback. Característica: equilibrado, reconhecimento, mais sugestão. Descrição: valoriza os acertos antes de propor melhorias. Já dá um incentivo ali, valorizando antes de propor alguma coisa. Já dá um encorajamento e incentivo. Qual o exemplo disso? A abertura com a conversa das personagens engajou muito bem os alunos. Agora podemos avançar na mediação da tese. E por último, um tipo de feedback com característica de promotor de autonomia docente. Qual é a descrição dele? Ele estimula a reflexão e a apropriação pedagógica, não apenas a execução de ordens. Não apenas a execução de ordens. Qual é o exemplo prático disso? O que você percebeu no engajamento dos alunos nessa etapa? O que faria diferente? Então, a gente vê assim, são algumas sugestões de maneira de você introduzir uma conversa ali, introduzir um diálogo com respeito a dar um feedback ali para os seus professores, né? Então, boas sugestões ali que nós podemos ver o que está dentro da nossa realidade e acompanhar. Agora nós vamos, colegas, para a segunda parte do Diretores em Ação, que é o registro no portfólio. Vocês vão até o portfólio de vocês e vão fazer o seguinte trabalho. No portfólio, no campo específico do encontro de hoje, que é o registro relacionado ao nosso 5º encontro, você vai responder ali no slide referente ao 5º encontro. Você vai responder: quantos feedbacks você realizou neste ano letivo? Assim, só para... se você for... Nós estamos no 5º mês de aula. Então, o mínimo de feedbacks por semana são 3. São 3, de mínimo. Então, nós temos 4 semanas no mês. Então, se nós multiplicarmos tudo isso, nós fizemos no mínimo 60 feedbacks, né? 60, no mínimo. Mas é claro que você não é obrigado a fazer só 3 observações, só 3 observações de sala de aula. Então, a cada observação, espera-se que você deu lá o feedback, né? Então, no mínimo 60 feedbacks foram dados. Eu só estou fazendo uma ilação aqui para a gente ter uma noção, né? Então, quantos feedbacks você realizou neste ano letivo? Quantos você realizou após os professores de recomposição das aprendizagens? E quantos deveria ter realizado até aqui? Quantos deveria que talvez, por um motivo ou outro, não foi possível realizar o feedback, né? Lembre-se, mais do que contar quantos feedbacks foram realizados, é preciso refletir sobre o quanto esses momentos têm contribuído, de fato, para orientar, apoiar e transformar as práticas docentes, especialmente na recomposição das aprendizagens. Quantidade, sem dúvidas, é importante, porém a qualidade é ainda mais. Por fim, vamos linkar o documento que utilizamos na realização da atividade em grupo no portfólio. Então, primeiramente, vocês respondam as 3 perguntas ali, tá? E depois de responder as 3 perguntas, vocês pegam o link da atividade que vocês responderam ali no portfólio e colam ali dentro do slide. Professor, o senhor consegue colar esse link aqui no chat para mim, por favor? Lisandra, como o link está aberto para leitura, quando eu vou colar ele no chat, ele não deixa.
O professor, mas o do chat tá normal, tá com acesso. Não, é que eu tinha fechado ele, mas agora eu abri de novo. Então, eu copiei e já colei no meu aqui pelo chat. Ele tá abrindo normal. Então tá bem. Entendi, eu vou fazer isso também. Ele voltou a ficar ativado. Lisandra, você tem acesso ao link aí no chat ou não? Sim. Então vou você tentar. pode pegar, pode colar, copiar ele e colar lá no seu slide, tá bem? Pessoal, vocês têm 8 minutinhos para fazer essa atividade. Lisandra, passa o link, por favor, lá no grupo, porque o meu, como caiu tudo aqui, eu não tenho mais ele no chat. Ô, Cris, eu não estou no grupo. Não sei não consigo entrar no grupo. Eu vou colocar aí já. Coloquei no chat aqui de novo, ó. Vê se você... Pessoal, eu coloquei no chat um Ctrl+V aqui das questões. Coloquei errado. Ia colocar o link, foi errado. Eu coloquei lá no WhatsApp também, tá? Oi, Suzana. Se eu colocar o tanto que de observação de sala de aula, você não vai achar que eu estou mentindo? Não vou achar. No núcleo que eu trabalho, são exigidas pelo menos 5 observações por semana. E a partir do segundo semestre, a nossa chefe ela está exigindo 6. Ou seja, em algum dia da semana, nós vamos ter que fazer 2 observações. Então, assim, é um exagero, tá? De tantas observações e de tantos feedbacks. Claro que eu deixo vários em aberto, hoje mesmo que eu estava olhando, falei, meu Deus, mas eu deixei tudo na minha agenda já, porque sem agenda eu não sou ninguém. Tá certo.
Um minuto, pessoal. Isso, pessoal, acredito que tenha dado tempo, né, de vocês responderem ali no slide correspondente ao encontro 5. Eu queria só convidar vocês agora o seguinte: aproveita que vocês estão com o portfólio de vocês aberto, aí se você olhar do teu lado, do lado direito ali da tela, ali dentro do portfólio, tem, na parte superior está escrito arquivos, arquivos. Ali é possível rolar aquela tela. Se você rolar ela até o final, vai aparecer comentários particulares. Eu vou pedir para vocês fazerem isso. Rolem a tela, ali, olha ali onde está escrito arquivos, aí rola a tela e vocês vão achar lá os comentários particulares. Ali é o espaço que eu converso com vocês. Eu coloco ali algum comentário que eu avaliei o portfólio de você e vi que tá bom, que tá em dia, que precisa ser corrigido alguma coisa, e eu escrevo ali. Eu preciso que vocês entrem ali semanalmente, constantemente. Entrem Aonde, professor, por favor? Com o portfólio teu aberto, né? Sim, Portfólio aberto. sim. Do lado direito da tela, do lado direito, tem ali uma coluna. Aquela coluna, na parte superior da coluna, está escrito arquivos. Mas às vezes a coluna já está rolada um pouco, então eu preciso que embaixo daquela coluna está escrito comentários particulares. Ali tem mensagem minha. Você conseguiu rolar a coluna e até embaixo? É você que perguntou, Lê. Antes de abrir ele, você tem que ir lá no ver instruções. É ali que você vai ver o comentário. Não dá para abrir ele para a gente, conforme nós estamos fazendo agora. Ah, tá, porque eu não estou achando aqui. Lá no ver instruções, então? Não, lá no ver instruções. Daí do lado você vai ver tudo que o professor comentou no nosso portfólio. Tá, obrigada. Eu vou interromper aqui um pouquinho, pessoal. Rapidamente vou tentar colocar ali, tá? Só para ficar bem registrado. Todos conseguem ver o portfólio da Cristiane aí? Ô, professor, o meu está todo desorganizado, professor. Deixa ele escondido aí. Todos conseguem ver, né? Então, é essa página, a página que vocês estavam trabalhando agora, tá? Então, se você vir ali do lado direito, deixa eu mostrar aqui com a setinha. Se você vem aqui, ó, todos estão vendo aqui, ó, arquivo, né? Lado direito. Aí, aqui do lado, a gente consegue rolar todo esse corpo aqui, ó. Então, rolando ele, ó, a gente chega aqui embaixo em comentários particulares. Aí aqui tem mensagem minha para vocês. Aqui tem uma mensagem aqui para a Cristiane, ó. Foi aqui do dia 2 de junho, às 14h49. Olá, Cristiane. Feliz por ter você conosco na turma. Sobre o portfólio, peço que você preencha o slide de número 7.
e também o de número 13, referente a nosso terceiro encontro. Tudo de bom. Aí você conversa comigo através dali. Volta, professor, lá no início, que eu não estou achando também no meu onde que é. Por favor. Voltar? Eu acho Já que gostei do meu parece recado. diferente. O meu recado estava ok, só que estava, mas a de hoje não vai ficar ok não, tá, professor? Porque eu não consegui Meu terminar a recado está tarefa. incompleto, só vergonha. Não, mas Eu o meu... também, Cristiane, o meu também. Então, ficou claro, pessoal. Vocês estavam trabalhando aqui hoje, tá? Era aqui, nessas páginas aqui que vocês trabalharam e tal. Eu estou mostrando aqui o da Cristiane, né? Então, vocês estavam trabalhando aqui. Né? Aqui está o encontro, acho que foi o encontro passado que teve, que a Cristiane postou. Então é isso. Devido ao tempo, eu não posso me estender muito, tá? Mas se alguém tiver alguma dúvida, assim que a gente encerrar, eu mantenho eu fico para conversar com você, se alguém tiver alguma dúvida. E vamos retomar aqui para a gente caminhar para o final. Tá bem? Alguém ficou com dúvida quanto a isso, pessoal? Por favor. Então, todos viram ali o espaço ali, né, de comentários particulares. Eu peço, por favor, acessem ali. Eu vou subir novamente o nosso roteiro para a gente ir caminhando para a parte final do encontro. Aqui temos experiências que inspiram, né? Boas práticas na recomposição das aprendizagens, aqui uma atividade lúdica e um layout de sala de aula, né? Diferenciado para o trabalho com a matemática, equações do primeiro grau e do 9º ano, no Colégio José Marcondes Sobrinho, do núcleo de Laranjeiras do Sul. Mais uma experiência aqui que inspiram, boas práticas na recomposição das aprendizagens. Os professores de recomposição dividiram os grupos, considerando os resultados de simulados. Essa experiência lá do Colégio Floriano Peixoto, do núcleo também de Laranjeiras do Sul. E então aqui, relembrando, né, não deva, é o que a gente acabou de falar ali sobre o portfólio e tal, não deixe para realizar os registros no seu portfólio depois. Utilize os espaços dentro dos nossos encontros, mantenha o seu portfólio em dia, tá? O checklist das atividades no portfólio do encontro passado. Identifique o descritor de aprendizagem com menor desempenho em sua escola, com base no painel CAE de Prova Paraná, para Prova Paraná Mais ou avaliação diagnóstica. Foi o que nós fizemos hoje. Esse aqui é um checklist do que nós fizemos hoje, no nosso 5º encontro. Responda de forma breve qual é o descritor, qual a série e componente curricular ele está relacionado, e com base nesses descritores, elabore um checklist com até 5 itens, né, que você, como gestor, considera essencial observar. Na verdade, essa atividade é que nós fizemos. Eu queria falar com vocês o seguinte, pessoal. A SED percebeu que se fosse seguir os 8 encontros até o fim, vai bater com o encontro de diretores em Foz do Iguaçu, tá? Então, alguém vai estar em Foz. Ou eu, que sou diretor formador, ou algum dos formandos vão estar em Foz, na data do último encontro nosso. Então, a única maneira que a SED resolveu para solucionar esse problema foi pegando 2 encontros e unindo eles em um só.
Então, o encontro normalmente é de 1h30, então nós faremos os 2 encontros em 2 horas. E esses 2 encontros em 2 horas irão acontecer na próxima semana, tá? Na próxima semana nós faremos 2 encontros em um só. Então, o encontro 6 e o 7 vai acontecer na próxima semana, na próxima terça-feira. Foi a única forma que a SED achou, resolveu, conseguiu para resolver esse problema das agendas que bateram as agendas. Tá bem? Então, como significa o quê? Que na semana que vem, no encontro 6 e 7, já é praticamente os nossos últimos encontros, porque o encontro 8 já é a apresentação de vocês. Tá? Então, o que eu preciso? O que eu preciso de vocês? Eu preciso impreterivelmente que vocês façam uma força-tarefa, né? E finalizem o portfólio de vocês já na semana que vem. Logo após o nosso encontro da semana que vem, encontro 7, 8, 6 e 7, que vocês finalizem tudo, finalizem o portfólio de vocês e também os 2 documentos. Fala, Lisandra. Professor, daí a implementação, ela vai ser no dia do estudo e planejamento, né? Isso aí mesmo. Nós vamos apresentar tudo num dia só? Todo mundo? Todo mundo num dia só, apresentando. Nossa! Todos. 2 minutos para cada um. Mas vai dar tempo. Vai dar tempo. Então, é isso que eu tinha que falar para vocês, tá? Devido a esse choque de datas, a semana que vem tem 2 encontros em um só. Os 2 encontros foram, assim, compactados, então vai durar 2 horas, tá bem? 2 horas. Nós vamos começar no mesmo horário de sempre, às 18h30, e vamos terminar às 20h30. Serão 2 horas de encontro. Ok, pessoal? Alguma dúvida quanto a isso? Tá certo. Então, prosseguindo, para ser poderoso nos seus efeitos, deve haver um contexto de aprendizagem ao qual o feedback se dirige, segundo Fernandes, 2021. Eu vou interromper o compartilhamento para a gente fazer a foto nossa agora. Então, eu vou contar até 3. Se tiver alguém com a câmera fechada e quiser abrir a câmera, e pode dar aquele sorriso. Eu estou com um computador que está funcionando o print, tá? 1, 2, 3. Isso. Ok, pessoal. Nós fazemos uma boa propaganda enganosa nessa foto, né? Não é enganosa, não. Não, nós fingimos que nós não estamos cansados, mas todo mundo cara de descansado. Tá certo. Pessoal, então, né, uma boa semana para vocês, né? Bom recesso, né? Descansem bastante. E aguardo vocês na próxima semana, na terça-feira. Um abraço a todos vocês. Boa noite. Boa noite.